Bom dia, Ju. Oi, senhor. Tudo bem? Não conseguiu entrar semana passada, né? É, Mas deu tudo certo, conseguiu fazer. sim, eu fiz todas as atividades. O pessoal me Ah, passou. Oi, oi, Isa. Oi. Oi, Pietra. Oi, Gi. Seu microfone não tá funcionando, Gi? Beleza, tá? Qualquer coisa você pede pra alguém falar, tá? Oi, Cavaline. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Oi, Maria. Oi, JP. Oi, senhor. Tá conseguindo fazer as atividades? Tô. Então tá bom. Ju, Oi, a revisão tá ajudando vocês? sim. Então tá bom. Tá, Cavalinho? Oi? A revisão tá Bom ajudando dia, vocês? senhor. Então, Tô falando, a revisão tá ajudando vocês? Então tá bom. Oi, Gu, tudo bem, filho? Oi, senhor. Tudo bem, Guzinho? Uhum. Saudade de vocês, hein? Também, senhor. Tá. Oi, Caio. Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Tá frio, Caio? Ah, não, olha isso daqui, senhor. Que é isso? É uma blusa de onça? Não, é uma blusa de coberta. Ainda tô com o aquecedor ligado. Meu Deus do céu, onde Meu você quarto é mora, aqui na menino? frente, fica mó gelado. Ah, a Júlia tá de blusa de alcinha? Ô, senhor, na verdade eu tô com um roupão enorme de frio. A foto, né? Tô te enchendo o saco só, tá? Oi, Aqui em casa tá Giovana. fazendo 9 graus. Aonde? Aqui no meu sítio. Eu nem sei quantos graus tá aqui. Quanto que tá, Caio? Aí não, senhor. Aqui tá 11 graus. quantos? Caraca. Aqui tá 9 também. Ah, tá bom. É que às vezes também tem a sensação térmica, né? Às vezes, dependendo do lugar, a sensação térmica é menor, tá? Aí cai um pouquinho. Aqui tá 11. Tá. Oi, Mafi, tudo bem? Fala bom dia pra nós. Bom dia. Ai, que linda! Oi, Fernandinho, tudo bem? Eu, senhor? Fernando. Fecha a porta, a gente tá... Fala, Fer. Oi, tudo bem? Ô, Ju, Oi, vou pedir um favor pra você, tá? Você vai ficar encarregada de olhar no chat pra ver se tem alguma informação, alguma pergunta e me passar, tá bom? beleza. Então tá. Oi, Matheus, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Como tem passado? Sei bem. Então tá bom, tá? Oi, Melissa. Oi, senhor. Tudo bem? Eu não tenho visto a Milena nas lives. Ela tem entrado? Sim, Então tá bom. Tá? tá. Oi, Pietra. Bom dia, tudo bem? Pietra? Felipe tá na live? Se tiver, fala um bom dia para nós, Felipe. Felipe, mas tá bom, tá? Um beijão para você, tá?
Quem mais? Eu só tô vendo você meio no escuro, viu, Ô, Felipe? senhor, Oi. o Felipe, ele falou que tá sem áudio. Ah, E a Pietro também. toda vez ele fala isso, ele tá dando perdido na gente. Ah lá, ó, tá vendo? Nossa Senhora. Mel, você e a Isa junto ou não? Melzinha? Ô, senhor, ela tem o computador dela. Ah, Maria. Então tá bom, então. Oi, Gu, tá frio aí, Gu? Senhor, você não tem noção de como tá frio aqui dentro, senhor. Pior que minha casa é mais gelada do que lá fora. Ah, eu imagino, porque aí a gente não abre o vidro para a janela para circular, aí fica pior ainda, né? É, Felipe, dá um tchauzinho pra gente. porque a mãe fala com a portaria. Que foi, Gu? Não, que minha irmã perguntou no nosso aqui. O duro é ter que acordar esse horário, né? Vocês que estão acostumados a dormir até tarde, né? Mas é bom que a hora de voltar já tá na rotina, né? Tarde mesmo. É. Ô, senhor, eu Oi, meu. acordava cedo porque minha mãe ia trabalhar, então Ah, aí, tá vendo? foi triste porque eu tive que voltar a acordar aquele horário. Quem é o Galaxy J7 Pro? Bruno. Bruno! Ah, oi, Bruno, tudo bem? Fala um oi pra nós. Ele é tímido, senhor. Ah, o Cavalinho pegou tudo, né, dos outros, né? Ah lá, oi, senhor. Dá o ar da graça, aparece um pouquinho pra gente, né? O que você tá dando risada, Felipe? O que você tá aprontando? Lar da graça. Felipe só dá risada. Bruno tá com frescura, isso sim. Não, não pode falar isso não. Tá? Quem que é Mi Castro? É a Milena? É. Ah, Sim. Então tá bom. Pessoal, vamos lá então. Bom dia, tá? Lembrando vocês que é bom entrar, por exemplo, no site lá do Objetivo para vocês assistirem às aulas, tá? Lá também ajuda vocês a estar respondendo as atividades, tá? Não esquecendo que hoje a gente começa, por exemplo, aí para vocês responderem as atividades da semana 4, né? Então fique atento para estar entrando, para estar respondendo, não deixando, por exemplo, de responder. Então, assim, Gustavo tá aí, né? Às vezes a gente entra, responde, mas depois a gente salva, mas a gente não envia. Então tem que ficar atento a isso, porque aí para mim aparece em branco e aí vocês ficam sem nota, tá bom? Hoje é o dia dos gatos, né? Olha lá, Felipe e Maria Clara, né? Os dois mostrando o gato. Depois eu vou pegar o meu, Felipe, vou mostrar o meu para vocês. Meu não, da minha esposa, né? Porque gato é história do dono, tá bom? Fala, Gu. Mas você recebeu depois a prova ou não? Depois eu recebi, tá? Então tem que tá. ficar atento a isso aí, tá bom? Tudo bem? Falando em prova, senhor, já liberaram a da semana 4? Já. A partir da live já tá lá, tá? Mas é interessante que vocês esperem, tá? Não sei se vocês perceberam, mas assim, a revisão ajuda vocês a estar respondendo, tá? Então, assim, você pode ver que no finalzinho eu faço a revisão com vocês e ajudo muito vocês a estar respondendo as atividades, tá bom? Certinho? Tudo Obrigada, bem, Felipe? Ah, aí, tá bom? Emi Castro é a Milena? Sim. Ah, então tá bom, tá? Então vamos lá, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, até para vocês darem uma olhada, tá bom? Então vamos lá, cadê? Aqui. Aula passada a gente falou um pouquinho desse contato com os portugueses, né? Falamos um pouquinho da carta de Peruvage Caminha, onde fala, por exemplo, dos primeiros contatos, aonde tinha uma certa estranheza, onde basicamente eles queriam fazer o que com os indígenas? Quem lembra? Vamos lá. Oi? Estou na página
11, Gu, Ah, tá. tá? Lá na página 11. Tá? Só retomando um pouquinho aí para ajudar vocês, tá? Então, quando a gente fala, né, desse encontro, né, o primeiro contato com os portugueses, como que era esse contato? Como que foi, né? Será que foi, por exemplo, né, bem amigável? Será que teve, vamos falar assim, tranquilidade? Como que foi? Então, aqui no primeiro parágrafo, ele fala, né, foi marcado por uma estranheza, né, mas também por uma admiração e respeito, né? Teve, vamos falar assim, muitos indígenas que passaram a ser escravizados, né? Principalmente para retirar o quê? O pau-brasil, tá? Depois a gente falou um pouquinho da questão da catequese, né? Que vamos falar, os brancos trouxeram, né? Tentando embutir, por exemplo, a questão de algumas, vamos falar assim, formas de vida, né? Falamos, por exemplo, dos tipos de, vamos falar assim, de combate que existiam, né? Imagina o que os portugueses trouxeram e o que os índios tinham, né? Os portugueses trouxeram a questão de arma de fogo, né? E os índios a questão de arcos e flechas, né? E lanças, né? Então é legal que a gente pense um pouquinho nisso, né? Alguma dúvida nisso aí? Tá? Aí a gente tem a tarefa 10. Quem lembra o que é a tarefa 10? Pega lá a tarefa 10. Vamos lá na tarefa 10? Ô, senhor, Oi. eu tenho uma pergunta sobre as provas ainda. Fala, É Gu. tipo, quando acabar o mês, vai ser tipo, vai ser semana 1, semana de novo, ou vai continuar no que já tava? Tipo, semana 5, Vai 6? continuar semana 5 até a 11ª, Gu. Tá, obrigada. Tá? Então, assim, a primeira nota a gente vai estar juntando as 3 primeiras semanas e vai estar lançando. Então, atividade 2, 3 e 4. Aí a gente já lança, por exemplo, a nota 1 de vocês, tá bom? Aham, obrigado, senhor. Tá? Até a semana 11. Oi? E quando terminar até a semana 11? Não, aí o que acontece? Nós vamos fazer, ó, a 2, a 3, a 4 é uma nota. 5, 6, 7, outra nota. 8, 9, 10 e 11, outra nota. E fecha, por exemplo, a nota, por exemplo, essas 3 notas, fecha a nota do bimestre de vocês. Tudo bem, cavalinho? Aham. Tá? Vamos lá na tarefa 10, então. Quem fez a tarefa 10? Eu. Eu quem? Mafê? Eu fiz. Eu quem? Melissa. Eu, Júlia e Melícia. Tá, então vamos lá. Senhor, também fiz. Eu fiz também. Isso. Então, Ju, por exemplo, lá no Tucunãs, o que você colocou? Eu coloquei assim: usam vários tipos de acessórios e têm um contato a mais com a tecnologia. Isso. Mel, o que você colocou em Guaranis? Droga, calma aí. Um segundo. Calma que eu me perdi. Ah, tá aqui. Em Guaranis eu coloquei pinturas coloridas e... calma, é que a minha irmã tá do meu lado, mas é assim, é pinturas coloridas, roupas coloridas e é isso que eu coloquei. Isso, crianças, né? Muito bem. Cavalinho, o que você colocou em Guajajaras? Eu não fiz, senhor. Que Eu feio, esqueci. Cavalinho. Ah, você esqueceu? Uhum. Quem poderia estar falando? Eu. Matheus? Ju, Guajajaras. Eu coloquei assim: a maneira que ele se pinta é bem diferenciada. Não usam muitos acessórios. E são mais homens, né? São literalmente do sexo masculino, tá? Caingangues, quem poderia falar para nós? Eu posso, senhor. Vai lá, Mel. Eu coloquei vestimenta de palhas, crianças e adornos. Tá, muito bem, mas dá a impressão, parece que é até uma família, né? Mas tudo bem, tá bom? E aí nós vamos agora lá para A. Sua descrição lhe permitiu perceber as diferenças entre os grupos? Quais, né? Quem poderia responder essa?
Vamos, gente. Oi. Eu coloquei. Sim. Aí eu coloquei as pinturas no corpo, a cultura, as vestimentas. Nossa, que ruim. Nossa, aí, ô Mel, tá dando microfonia. Eu sei, calma aí, calma, deixa ele longe. Tá. Eu vou levar meu computador junto, calma aí. Ai, ficou. Acho que eu vou ficar lá fora, tá frio pra cacete. Não! Tá. Ou seja, é assim, ó. Qualquer Eu coloquei. coisa, Mel, qualquer coisa vocês acompanham pelo computador só, não tem como. Não sei. Aí pode ficar, não tem problema, tá? Tá. Porque senão vai ficar lá fora, vai pegar frio, tá? Como elas acompanhar as duas junto por um computador só. Isso, não, fica tranquilo, tá? Mas tudo bem. Então você colocou a questão da vestimenta, a questão do local que eles moram, a questão às vezes da própria tribo, né? Do que eles iam fazer, questão das tradições e tudo mais, tá? E a B, você seria capaz de justificar por que essa diferença existe? Júlia, Oi, o que você colocou? eu coloquei assim, porque mesmo todos sendo índios, cada tribo tem sua cultura, costumes e outros. Muito bem, tá? Você fez, por exemplo, a do mapa? Acho que sim. Você consegue mostrar ela para nós? Sim, peraí. Isso. Você pode ver que ela fez a legenda, né? E ela foi colocando, por exemplo, os locais que, por exemplo, encontram, por exemplo, cada tribo daquelas lá, certo? Tudo bem? Agora a gente volta lá para a página 11. Voltamos para a página 11. Na página 11 a gente tem um texto que a gente leu, né? Tem geografia na literatura que fala é índio ou não índio, né? Quem lembra desse texto? Cavalinho, você lembra desse texto? Índio ou não índio? Isso. Lembro. É bem legal, né? Mostra, por exemplo, um índio em São Paulo e duas senhoras conversando dentro do metrô, né? E ela tem aquela suspeita se ele é índio ou se ele não é índio, tá? Depois nós temos umas perguntas para estar respondendo. Então vamos lá. Maria, segundo o texto, a sociedade brasileira identifica facilmente um indígena? Microfone desligado, Mar. Ah, tá. Pode falar. Eu coloquei nem todas as pessoas identificam facilmente, pois alguns índios não vivem mais em florestas e não se vestem mais como os índios. Isso. Alguém colocou diferente? Gostaria de ler? Eu coloquei não, pois ainda achamos que eles andam, pois eles ainda vivem em aldeias e andam pelados. Tá, fala, Ju. Eu coloquei assim, não, pois quando os portugueses chegaram no Brasil e deixaram seus descendentes, era cada vez mais difícil de identificar as características de um verdadeiro índio. E hoje é difícil avaliar se o indivíduo é um índio ou não, por conta da mistura de culturas. Muito bem. Imagina se eu falo para vocês o seguinte, ó pessoal, semana que vem vai um índio lá na escola. A gente já imagina que ele vai vamos falar assim, de cocar, que ele vai, por exemplo, pelado e tudo mais, né? Essa é a impressão que a gente tem, tá bom? Oi, pode falar. Eu acho que eu fui a única que coloquei que eu acho que dá. Então, mas aí é uma resposta pessoal, Mel. Por quê? Tem gente que tem facilidade para identificar, como lá na primeira página, lembra? Quando a gente tinha que ver perante aquele quadro, né, de operários se estava faltando alguma, por exemplo, né, alguma, vamos falar assim, fisionomia, alguma coisa assim, tá bom? Questão B. A modernização da sociedade causou mudanças no modo de viver dos indígenas? A própria, vamos falar, Maria Júlia disse, né? O que a gente consegue? Esse contato, né? Essa mistura, né? Então, escolha a parte do texto que justifique a sua resposta.
Então, quer dizer, a gente pode colocar a questão do meio de transporte, a questão da roupa, né? Ou seja, da vestimenta, né? Tudo isso, o relógio, né? Então, tudo isso dá pra gente estar falando, tá bom? Olha lá, ó, o transporte, o relógio, também as vestimentas, né? Porque mostra que eles também podem estar vivendo em contato com outras culturas, tá bom? Questão C. Como o personagem do texto se identifica culturalmente? Como índio, né? Ele mesmo disse, eu sou índio, né? E depois era para vocês fazerem um desenho, considerando as descrições feitas pelas duas senhoras, desenhe o personagem principal. Então, eu posso fazer um rostinho de índio, com aquele cabelo lisinho, posso fazer um colar, por exemplo, tentando colocar um dente, posso tentar representar desta forma. Tá bom? Cada um representa aquilo, por exemplo, que melhor, vamos falar assim, se identifica, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Tá. Então agora nós vamos aqui ler esse texto aqui, tá? Quem poderia estar lendo para nós? Posso ler, senhor? Peraí, a Maria vai começar. Vamos lá, Maria. Desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos e, sobretudo, reconhecimento. Ali, com todas as letras, está assegurado seu direito e diferença ao respeito e à organização social, e a seus costumes, e a sua língua, as suas crenças e tradições, e seus processos próprios de aprendizagem. E também há uma nova possibilidade de educação escolar indígena, que inclui não só os conhecimentos tradicionais em sua própria língua, mas também estudo da língua portuguesa e a alfabetização digital. Tá, para um pouquinho, Maria. Só para vocês entenderem, hoje nós já temos alguns lugares que, assim, tem a educação indígena, ou seja, a gente precisa, né? Se tem, por exemplo, uma tribo indígena naquele local, precisa ser contratado um professor para dar aula da língua indígena, tá? Vamos lá, Cavaline, continua. No texto constitucional, também é data legítima jurídica para suas comunidades e organizações. Assim, é possível levar à justiça toda e qualquer questão que envolva desrespeito aos seus direitos. Quanto à definição das terras indígenas, fica estabelecido o direito as terras que tradicionalmente ocupam por eles habitadas em caráter permanente utilizadas para suas atividades produtivas. Imprescindíveis é a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. Tá, A demarcação dessas áreas tem, portanto, apenas o efeito e reconhecimento das fronteiras físicas, que permite uma maior proteção das terras indígenas por parte da União. Tá, o que eles estão querendo dizer? Que desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos, mas para que eles tenham esses direitos, eles precisam se reconhecer o quê? Indígena. Então não adianta, por exemplo, falar que ele tem direito à terra se ele não é indígena, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho por isso, tá? E como essa, vamos falar assim, basicamente ele dizendo, né, ele reconhecendo que ele é indígena e a Constituição garantindo, ele tem alguns direitos, como a questão da terra, a questão da educação e tudo mais, tá? Quem continua para nós? Vai lá, Matheus. Lê o parágrafo, professor? Pode ler os dois, tá? Tá. Os levantamentos sobre a população brasileira, os censos, têm mostrado como a demarcação interferiu no aumento da população indígena no Brasil,
De 1991 a 2010, houve um crescimento de 205%. Olha que É claro interessante. que Pega um pouquinho, Matheus. Olha que interessante. De 91 a 2010, ou seja, literalmente 20 anos, né? Cresceu 205%. Vamos pensar, por que essa população indígena aumentou tanto, né? Será porque eles não eram declarados? Será que é porque o censo não chegava? O que acontecia? Vamos pensar um pouquinho nisso, tá bom? Pode continuar, Má. É claro que esse crescimento aconteceu não apenas por terem aumentado as populações locais. Ele resulta, sobretudo, de um maior reconhecimento da identidade indígena. Cada vez mais indivíduos se declaram, quanto ao item cor ou raça, como indígenas. Isso. O censo passa na sua casa e faz a pesquisa. E aí você começa a se declarar o quê? Índio, ou seja, tendo reconhecimento da identidade indígena. Então, esse é o principal fator que fez com que essa população aumentasse, tá? Quem continua? Eu posso, Professor, Vai, Mel. O censo de 2010, realizou pelo IBGE, revelou que a população indígena brasileira é de 896.917 indivíduos. Observe a enorme perda desde a colonização, distribuídos em 305 etnias. A maior Ou seja, literalmente de 305 tribos, né? Diferentes, né? Pode continuar, Mel. A maior parte deles vive em terras indígenas, 57,7%, e predominantemente em áreas rurais, 63,8%. Muitos vivem também em cidades, principalmente naquelas que oferecem, além de oportunidade de contribuírem com suas práticas tradicionais, que acabam passando por algumas modificações, a possibilidade de contribuírem em atividades nunca exercidas por eles. São Paulo, Salvador e etc. Isso. O que eles estão querendo dizer? Eles têm 896.917 indivíduos, distribuídos em 305 etnias, né? 57,7 em terras indígenas, 63,8 em áreas rurais, né? Só para que vocês entendam a diferença que tem. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Observe alguns dados sobre a população indígena. Esse gráfico pode estar caindo na prova, tá? Então preste atenção e estudem por ele, né? Então nós temos em 1991, a gente tinha uma população indígena de 294.131 habitantes, né? Indivíduos. E os não indígenas era de 145.986.780 habitantes, né? Então é o que é o índio e o não índio. Depois nós temos em 2000, olha lá, foi para 737.127 índios. Os não indígenas passaram para 167 milhões. Em 2010, 817 mil índios. E os não indígenas para 189 milhões de habitantes, tá? Então esse é um comparativo para que vocês entendam, tá? E aí a gente tem municípios com as maiores proporções da população indígena no país. Então quem está em primeiro é o estado de Roraima, no município de Uiramutã, com 88,1% de indígenas. Depois nós temos, né, só para que vocês entendam, isso no total. Aí nós temos, por exemplo, na questão vivendo em município, ou seja, na área urbana, na cidade. Nós temos, por exemplo, o estado, né, de Paraíba, que 66,2% vivem na cidade. E nós temos o município que tem a maior quantidade vivendo, né, no estado, por exemplo, na área rural, é o estado do Amazonas, com 95,5% vivendo no campo. Tá? Isso é uma tabela para vocês analisarem. Aí nós temos aqui um mapa, né? População indígena nos municípios em 2010. Olha que interessante.
Então, nós temos aí, o que significa, por exemplo, essas bolinhas, cada uma de uma cor e de um tamanho diferente. Então, por exemplo, quanto maior a bolinha, maior a quantidade de pessoas. Então, se a gente olhar aqui, né, por esse mapa, a gente consegue perceber que o estado que tem a maior quantidade, né, aqui literalmente, olha lá, o estado de Roraima, né, estado do Amazonas, né, se a gente pegar para pensar, né, vamos contar, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dessas bolinhas maiores. Aqui eu tenho 3, 6, né? Então, assim, literalmente na região norte é onde se concentra a maior quantidade do que? Da população indígena. O que é interessante que vocês pensem, né? Então, eu posso pensar o quê? Que a população, por exemplo, indígena, ela se concentra ainda na região norte, que é a região onde possui a menor quantidade de população, né? Ou seja, é uma região onde tem mais o quê? Tem mais área verde, tem mais vegetação que ainda não foi tão modificada, tá bom? Então dá para a gente pensar e fazer essa correlação entre o local onde vive a maior quantidade de índios, né? E literalmente é uma região que ainda foi menos devastada. Vocês acompanhando, por exemplo, pela mídia, né, a gente consegue perceber que está tendo muito problema, né, com a questão das áreas, vamos falar assim, destinadas aos indígenas. E aí eu falo para vocês o seguinte: se eu preciso de 10 alqueires para mim sobreviver, para me plantar, colher e tudo mais, o índio vai precisar de muito mais, porque a degradação feita pelo índio é bem menor do que a questão do homem, né, branco, vamos dizer assim, tá? Alguma dúvida, tanto na tabela, no gráfico, no mapa? Gostariam de perguntar alguma coisa? Tá, olha lá. Identifique os estados onde se concentram as maiores populações indígenas, né? Nós já falamos sobre isso. Olha o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem indígena? Tem, olha lá, ó. Tá vendo? De 201 a 500. Então, a gente tem vários lugares que tem indígenas, tá? Então, é legal que a gente pense também. Quais os estados que têm maiores populações indígenas? Amazonas. Quais os estados? Quais os estados? Então, olhando assim, aonde a gente dá para falar? Amazonas, São Paulo, Rio. Roraima? Não. Rondônia. Roraima. Roraima. Então, literalmente, os estados onde se concentra a maior quantidade de indígena é o estado do Amazonas e o estado de Roraima, né? Pode marcar aí. Quem poderia estar lendo? Qual é a primeira, senhor? É Roraima aí. Amazonas. Ah, tá. Isabela Valério. Outro dado relevante é a alta taxa de alfabetização, 76,7%, que apesar de vir crescendo, ainda é inferior à da população não indígena, 90,4%. Isso, olha lá, a gente está falando da o quê? Da alfabetização o quê? Da população indígena. População indígena está em torno de 76,7%, a não indígena de 90,4%. Muito bem, continua, Isa. Quanto às moradias, somente 12,6% dos domicílios ainda são ocas e malocas. Hoje predominam casas com rede geral de abastecimento de água, 90,3%. 60,3%. E fossas rudimentares, como sistema de esgoto, 65%. Isso, essas fossas não é o esgoto, é que eles abrem um buraco e eles jogam, por exemplo, o quê? A parte do esgoto dentro dessas fossas rudimentares. Então, ó, só para vocês entenderem, as moradias, 12,6% dos domicílios ainda são ocas e malocas. Então, ó,
mais de 80% já predomina o quê? Casas, né? Então, já sofreu um processo do quê? De aculturação, ou seja, já começa a perceber que eles estão vivendo, muitos deles, no molde dos não índios, tá? A questão do abastecimento de água, 60,3%, né? E as fossas, 65,7%. Observe com atenção os mapas abaixo. Olha lá, o primeiro mapa. Situação, mapa 1. Situação legal das terras indígenas do Brasil. O que a gente consegue perceber? Ó? Fases de regularização para as zonas indígenas. Em estudo e restrição, delimitadas, declaradas e homologadas. Vamos entender. Em estudo, terras indígenas ainda em fase de estudo e com restrição de uso. Então, a terra está lá, eles estão estudando se é uma terra para indígena ou não. Delimitada, eles vão lá e começam a cercar aquela terra, delimitar, ó, área com relatório antropológico e limites aprovados pela FUNAI. Então, você vai lá e demarca, né? Aqui passa uma linha, essa área é indígena. Declarado, o que quer dizer? Bateu o martelo, né? Com relatório e limites reconhecido pelo Ministério da Justiça. Então tá lá, já foi, já demarcou, já declarou, tá certinho. Só falta bater o martelo por quem? Pela Presidência da República, que a partir do momento que seja homologada. Então, zonas com demarcação aprovada pela Presidência da República. Então vamos dar uma olhada aqui nesse mapinha, olha lá. A delimitar é os pontinhos verdes. O amarelo, né, o laranja, né, vamos dizer assim, são que as demarcadas. E o vermelho são em demarcação, ou seja, que ainda não sofreu o processo de demarcação. Então, esses são algumas áreas que se tem. Aonde que a gente tem a maior quantidade de áreas demarcadas? Também na região que? Que região que é essa? Norte. Região norte, tá? Então, legal. Vocês podem até pegar um lápis aí, circular isso aqui e falar, isso aqui é região norte, tá? Aqui, região nordeste, aqui centro-oeste, sudeste e sul. Mas onde tem a maior quantidade é a região norte. Aí depois o segundo mapinha, né? Mapa 2, conflitos em terras indígenas. Porque a terra é do índio e mesmo assim tem gente que está tentando ocupar essas terras. Quem? Os garimpeiros, os madeireiros, os fazendeiros, os poceiros, né? Tudo isso por pressões políticas, né? Então a gente tem aqui, ó, Isabela Valério, pode ler esse texto para nós? As terras indígenas sofrem toda sorte de ameaças. São invadidas por garimpeiros, mineradores, madeireiros, poceiros e latifundiários. São cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou são inundadas por usinas hidrelétricas. Esses impactos decorrem de projetos econômicos da iniciativa privada e de projetos desenvolvimentistas governamentais. Tá, então aqui o que eles estão dizendo? As terras estão demarcadas, mas elas estão com conflitos. Então, por exemplo, onde tem as marcas verdes são terras indígenas. Aonde que está, por exemplo, essa manchinha, né, mais escura, seria o quê? O conflito pelos garimpeiros e madeireiros. E os pontinhos mais claros seriam o quê? Fazendeiros, poceiros e pressão de políticos locais. Então a gente consegue perceber, né? Então os problemas e os conflitos também continuam aonde? Na região norte como um todo, tá bom? Principalmente pelos garimpeiros e madeireiros, né? Aqueles que querem cortar, por exemplo, as madeiras e tudo mais, tá? Que são os madeireiros, tá? Os garimpeiros, a questão do garimpo. E aqui nós temos, por exemplo, toda essa área aqui, por exemplo, do litoral, que tem, por exemplo, fazendeiros, poceiros e pressões, por exemplo, de políticos, né? Que tem também esse problema. No estado de São Paulo também acontece aqui nessa região, tá? Agora nós temos algumas questões para estar respondendo. No mapa 1 apresentam-se as áreas indígenas já estabelecidas. Comente sobre sua extensão
e distribuição pelo território brasileiro. Áreas de concentração, áreas com vazios e etc. Então, olhando, por exemplo, o mapa 1, onde a gente consegue perceber, nós temos alguns vazios, mas nós temos algumas questões de aonde se identifica. Olha lá para vocês entenderem. Ó. Então, perceber as áreas que concentram aonde? Na Amazônia. Né? Então, a área de concentração de terras indígenas se concentra onde? No estado do Amazonas. Né? Aí tem outra coisa, olha lá, enquanto os vazios aparecem nas áreas o que mais centrais do país, destaque incluindo o que? A região sul. Então, olhando, nós temos aqui a grande concentração de terras, né? Legal, por exemplo, dos indígenas, mas na região que? Norte, na região da Amazônia, né? E aí nós temos os vazios, literalmente o que? No centro e sul do país. Pode marcar aí rapidinho. Gustavo, então você vai colocar que a grande concentração é na região norte, da região da Amazônia, e os vazios, por exemplo, na região central do país, com destino à região sul, né? A região sul? Isso. Ó, região central, olha aqui. Go. Ó, região central e região sul do país, tá? Questão 2, vamos lá. Questão B. Você diria que na prática o direito dos indígenas está sendo garantido? O que vocês acham? Ô, senhor, eu escrevi um negócio. Fala aí, Mel. Eu coloquei, não, acho que muitas pessoas tentam dominar as áreas dos índios. Qual que é? Saber? É. Tá, pode falar. Coloquei, não, acho que muitas pessoas tentam dominar a área dos índios e que não estão essa área não é destinada para o trabalho deles. Isso. Então, se a gente parar para analisar o modo de vida dele, né, Mel? O que a gente poderia estar colocando? Você diria, na prática, que o direito dos indígenas está sendo garantido? No papel, sim, mas na prática, não, porque está tendo essa disputa entre todos eles, né? E aí, desenvolva o seu ponto de vista diante da questão. Então, o que daria para a gente falar? Que não, por causa da produção, do modo de vida do índio ser diferente do não índio e tudo mais, tá? Questão C. Onde se localizam as principais áreas de conflito que podemos observar no mapa 2? No mapa 2, aonde que tem as áreas de conflito maiores? Também na região que? Região norte da região da Amazônia, principalmente pelos garimpeiros e madeireiros, né? Olha lá, ó, maior parte delas na região da Amazônia, os espaços indígenas que nelas estão sendo ocupados por madeireiros e garimpeiros, e nas áreas litorâneas, né, os conflitos vão falar com quem? Com os fazendeiros e os poceiros. Questão D. Que interesses podem motivar esses conflitos? O que você acha, Mel? Eu coloquei interesses políticos e interesses em materiais naturais, como madeira. Isso, em desmatamento, né? A questão, vamos falar da produção, a questão das plantações, de criação de gado e tudo mais, tá bom? Saúde. Dinheiro. Amém. Dinheiro não pode ser, senhor? Uai, mas isso tudo vai o quê? Em função do dinheiro. Tá? E você pode colocar, principalmente para a questão de dinheiro. Tudo bem? Vamos fazer a revisão rapidinho? Vamos lá, Cavaline? Aham. Tudo bem? Certo, Mafê?
Sim. Olha lá. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra que os primeiros contatos entre os brancos e indígenas foram marcados por certa estranheza, mas também por admiração e respeito, marcada pela ocupação efetiva, onde muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil. Isso lá no comecinho a gente falou sobre eles, certo? Os indígenas eram caçados para ser escravizados e eram vistos como selvagens pelos invasores civilizados. Interessados nas terras indígenas, os brancos matavam seus ocupantes em combates desiguais, de um lado as armas de fogo, do outro arcos, flechas e lanças. Por meio da catequese, convertia os gentios, impingiam-lhes a língua e a religião e a cultura dominador. Aos poucos foram matando as culturas e tradições de grandes contingentes, fazendo com que sua identidade fosse deteriorando, ou seja, acabando, né? Observe alguns dados sobre a população indígena. Lembra do gráfico que eu falei para vocês? Né? De 1991 para 2010, ela foi aumentando devido aos direitos deles adquiridos e tudo mais, tá? Tem alguém mandando mensagem no chat, Júlia? Tem 8 mensagens. Sim, o pessoal estava perguntando quem tirou print do negócio e aí depois eu mando para eles. Tá bom, obrigado, Ju. Então nós temos aqui o gráfico, que é legal que vocês analisem, e a questão do mapinha, né? A mapinha é sobre a situação legal das terras. Lembra que a gente foi falando o que é a questão de estudo e restrição às áreas delimitadas, declaradas e homologadas. E a questão, por exemplo, aonde que a grande maioria se encontra. Então, na região norte, né, que pega aqui os estados, literalmente, né? Se a gente parar para analisar o Pará, Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, né? Toda essa região aqui. Ah, professor, mas e Mato Grosso, tá? Ele faz parte da região centro-oeste, mas dá para a gente entender por aqui, tá bom? Essa é a revisão de vocês. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, de tirar alguma dúvida? Não? Tá tudo bem? Oi, pode falar, Maria. Vai continuar tendo 5 questões das provas? Vai continuar tendo assim, toda semana vocês têm a live, depois vocês têm as 5 questões para estar respondendo, tá bom? Tá. Obrigada, senhor. Gostariam de perguntar mais alguma coisa? Não. Vocês têm aula agora? Não. Só às 9. Hã? Só às 9, às 10. Ah, tá. Então tá. Então Nossa, vou dar achei um que tempo. tinha umas 9. Isso, eu tenho umas 9 agora. Então vou dar um tempo para vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Beijos, tá? Tchau. Conseguiram anotar? Deram print na tela? Tudo certinho? Tchau, senhor. Então tá. Tchau, Guzinho. Beijo, filho. Tchau, tchau. Saudades, senhor. Tchau, Ó, também. senhor, eu fazendo joinha com grafite na mão. Ah. Meu grafite quebrou. Tchau, meus amores. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, Gi. Quem que é Rolinho do Branco? Ah, é o Mark. Ah, então tá bom. Tchau, tchau.